Oi, vamos fazer nossa correção de língua portuguesa, né? Então, a prova tinha lá as 3 questõezinhas e a gente falava sobre prosa de 30, sobre prosa de 30, poesia de 30 e concordância verbal. Esses foram os assuntinhos que nós estudamos, né? A gente viu, pessoal, que a primeira geração do modernismo, que vai de 1922 a 1930, tinha aquele sentimento de combatividade, né? Aquele sentimento de ir para cima, de criar novas coisas, de pensar em novas situações que dessem uma cara para a literatura do Brasil, para a arte brasileira. A partir de 1930, começa a segunda fase e a gente considera essa fase como uma fase de consolidação. Por quê? Porque é uma fase onde eles não se importam mais em achar a cara da literatura, eles já acharam, né? Aqui a gente tem uma divisãozinha que vai de prosa e poesia, né? Os poemas que eram produzidos de 1930 a 1945 e a prosa, os romances, os contos que eram produzidos de 1930 a 1945. Nós vimos grandes nomes como Raquel de Queiroz na prosa, Jorge Amado, Graciliano Ramos, né? A gente viu na poesia Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, todos esses nomes que mostram como era a sociedade de 1930 a 1945, certo? Que mostram como era a sociedade brasileira da época e o que eles pensavam, tá? A gente tem várias características aqui, né? Na primeira questão, eu trouxe um texto aqui do Fogo Morto, do José Lins do Rego, um livro que foi escrito em 1943. E aí vocês lembram que lá na prosa a gente tinha 3 ciclos, né? O ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do cacau e o ciclo do sertão. Então, esses ciclos faz com que a gente pense no que se vivia ali, né? O ciclo da seca, o que se vivia naquela situação ali, tá certo? Então, em 1943, o José Lins do Rego escreveu Fogo Morto, que faz parte do ciclo da cana-de-açúcar. Ele também escreveu O Menino de Engenho, que é uma literatura maravilhosa. Mas vamos ver o que é que a questão pede. Lembrem-se sempre, quando a gente pega uma questão de uma prova, e assim vocês vão fazer no Enem, vocês vão primeiro identificar o enunciado, fazer a leitura dos itens, e só depois, com esse pensamento direcionado ao que o item está pedindo, né? O que a questão está pedindo, é que vocês vão fazer a leitura do texto, tá bom? Porque tem algumas questões que nem precisam fazer a leitura do texto. É só ficar atento, né? O romance Fogo Morto, de José Lins do Rego, foi escrito em 1943 e pertence à segunda geração de 30, especificamente ao chamado ciclo da cana-de-açúcar. No trecho acima, a personagem reclama da atitude dos senhores de engenho e da forma como tratavam os trabalhadores, destacando assim uma das características dessa geração. Quais características tinham a geração de 30? A gente tinha lá romance-denúncia, que é quando o romance é utilizado para denunciar algo que é feito, né? Algo que são os maus tratos, os preconceitos, né? Então, o romance é utilizado para denunciar a situação errada, certo? E isso era muito feito nos romances de 30. O regionalismo, que é talvez a maior característica do romance de 30, que é tratar dos problemas da sua região, da região onde a gente está. Sempre se falava do Nordeste? Não. A gente tem o Érico Veríssimo, que tratava do regionalismo lá na região sul. Então, é tratar do seu regionalismo, da sua região, daquilo que vem trazendo.
da característica que é o seu lugar, certo? Há aqui um detalhamento dos espaços. Esse subjetivismo das personagens a gente já descarta, porque isso não é característica do modernismo, certo? E a presença do dialeto regional também é uma das características grandes do modernismo, né? Trazer a linguagem bem mais próxima da região onde está. Vamos ler o livro, vamos ler o texto. Cachorro, né? Eles, assim, a personagem reclama da atitude dos senhores de engenho e da forma como tratavam os trabalhadores. Pessoal, uma questão dessa não precisa nem ler. Não precisa ler o texto. Porque se ela está reclamando da atitude dos senhores de engenho e de como os senhores de engenho tratavam os trabalhadores, eu posso supor que eles tratavam os trabalhadores mal, né? Que eles exploravam os trabalhadores. Sendo assim, qual é dessas características que fala, né, de algo que está relacionado à denúncia? Ele está usando esse romance para denunciar os maus tratos, para falar disso. Então, aqui só pode ser o romance denúncia. Muitos de vocês marcaram regionalismo, porque eu havia dito, né? Ó, vai cair a maior característica do modernismo, né? Desculpem. Mas o regionalismo está presente, mas não é ela que está sobressaindo aqui. Quem está sobressaindo é a questão dos maus tratos. E aí, o romance denúncia se sobressai a ela, certo? Quando ele diz aqui, ó. Ele diz, ó. Vai trabalhar para o velho José Paulino? É bom homem, mas eu lhe digo. Estas mãos que o senhor vê nunca cortaram sola para ele. Tenha sua riqueza e fique com ela. Não sou criado de ninguém. Gritou comigo? Não vai. Grita, mas é homem bom, mestre Zé. Eu sei. A bondade dele não me enche barriga. Trabalho para homem que me respeite. Não sou um traste qualquer. Conheço esses senhores de engenho da Ribeira como a palma da minha mão. Aí está o seu Álvaro da Aurora, custa pagar, é duro de roer, mas gosto daquele homem. Não tem esse negócio de grito, fala mansa. É homem de trato. Isso de não pagar não está na vontade dele. Também aquele da Aurora não ajuda ninguém. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o José Paulino é um senhor de engenho que grita com os seus trabalhadores. E a forma que se achou para denunciar isso foi escrevendo um livro. Entenderam? Por isso que é romance denúncia. Beleza? A 2 diz assim, ó, fragmento do trecho acima foi retirado do romance O 15 de Raquel de Queiroz. Fazia 25 anos que não sai do logradouro. O trecho destacado em negrito faz uso da regra de concordância aplicada também na frase abaixo. Então, vai falar de concordância verbal. Fazia 25 anos que eu não saía do logradouro. Não preciso nem ler o texto, gente. Eu vou só analisar isso. Qual é a regra da concordância verbal que fala sobre o verbo fazer? Verbo fazer no sentido de tempo. Verbo fazer no sentido de tempo é impessoal, não vai para o plural. Eu tenho o verbo fazer, ele está no sentido de tempo? Tá, né? Porque ele está contando os anos, o tempo que se passou. Então, nesse caso aqui, é um verbo fazer no sentido de tempo. Ele não vai para o plural. Eu posso dizer fazia 1 ano, fazia 2 anos, fazia 3 anos, fazia 25 anos. Porque o verbo fazer no sentido de tempo não vai para o plural. Ok? Então, qual é a frase abaixo que utiliza a mesma regra? O verbo fazer no sentido de tempo. Ela falava, mas não fazia. Esse verbo fazer aqui, ele está no sentido de tempo? Não. Então, não é a A. Nós fazemos bem um para o outro. Esse fazer está no sentido de tempo? Não. Eu fiz a viagem sozinho.
fazer está no sentido do tempo? Também não. Entenderam como é que você tinha que pensar para responder essa questão? Faz 2 anos que eu não viajo para o norte. Verbo fazer está no sentido de tempo? De quanto tempo? Tá. Tá no plural? Não, porque o verbo fazer no sentido de tempo é singular. Mesma coisa, faz 25 anos, faz 2 anos. Era só pensar um pouquinho aqui, certo? Ontem fizemos 2 anos de namoro. Esse 2 anos aqui fizemos está no sentido de tempo. Tá, não tá? Mas ele tá errado? Porque ele tá com o verbo no plural, entenderam? Então, aqui é a D, certo? A questão 3 é sobre a poesia de 30. Diz assim, Carlos Drummond de Andrade foi um dos principais escritores na segunda fase modernista no Brasil. No poema Mãos Dadas, Drummond, por meio do eu lírico, mostra ser um homem. Como é que esse homem é? Esse homem aqui do poema Mãos Dadas, o eu lírico, a voz que fala no poema, é o quê? Diz, ó, não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considere a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer. A paisagem vista na janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. A gente leu esse texto em sala, né? Então, eu fui boazinha com vocês. Eu coloquei um texto em que vocês lessem. Aí ele pergunta, como é que esse homem, esse eu lírico, se mostra no poema? Como é que esse homem se mostra? Né? Revoltado com as questões sociais, bastante ultrapassados naquele tempo presente, vivenciados por ele, esperançoso em conseguir tempos melhores, bem diferentes da realidade daquele período, crítico e consciente da influência dos acontecimentos do tempo presente em sua vida na época, decepcionado com suas relações amorosas ou preocupado com o comportamento de seus amigos que não aceitavam a realidade. Aqui a gente vê um homem muito crítico, muito consciente da influência dos acontecimentos dele, do que está acontecendo agora. Né? O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Eu não vou ser poeta de um mundo caduco, um mundo que já passou. Né? E eu também não quero cantar as maravilhas do futuro. Eu quero ser o poeta de agora, viver o agora, me preocupar com o agora. É o que eu sempre falo para vocês. Nós estamos vivendo uma pandemia que lhes tirou da escola presente, da escola presencial. Né? Quando o pessoal me pergunta, as aulas vão voltar? As aulas nunca foram. As aulas sempre estiveram, né? A gente vai voltar presencial, é outra história. A pandemia tirou de vocês 2 anos preciosos, que foi o segundo e o terceiro ano. Mas você vai viver se lamentando da pandemia que lhe tirou isso? Você vai viver esperançoso de um futuro que a pandemia poderia ter lhe proporcionado se ela não existisse? Não. Você tem que viver o mundo presente. O que nós temos é isso aqui. É eu na minha casa, você na sua. Então, vivamos o hoje. Pensando no futuro, mas vivamos o hoje. Eu não posso ficar pensando só no passado. Ou só no futuro e não viver o hoje. Entenderam? É isso que Carlos Drummond quer dizer pra gente. Então, ele aqui é um homem crítico e consciente da influência dos acontecimentos do seu tempo, do tempo presente em sua vida. Tá bom?
Na 4 era uma questão do texto Vidas Secas, que diz assim: a segunda fase da prosa do modernismo no Brasil teve como um de seus principais escritores o Graciliano Ramos. No trecho do romance Vidas Secas, a temática do regionalismo e as ações do personagem Fabiano evidenciam que o autor buscou por meio dessa obra, olha a questão do regionalismo que eu falei, né? Tá aqui. Nesse trecho aqui a gente percebe o regionalismo, certo? As ações do personagem Fabiano, elas evidenciam que ele buscou fazer o quê por meio desse texto? Ele diz, ó, Fabiano ia satisfeito, sim senhor, arrumara-se, chegara naquele estado com a família morrendo de fome, comendo raízes, caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura, pareciam ratos, e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas sujas, tirou do aió um pedaço de fumo, picou-o, fez um cigarro com palha de milho, acendeu a albinga, pôs-se a fumar relegado. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas, como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha e ali estava, forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Então, com esse trecho aqui, o regionalismo está muito forte. Como é que as pessoas do sertão se veem? Porque Fabiano, mesmo sendo branco, de olho azul, né, galego do olho azul, ele não se considerava um galego do olho azul, ele não se considerava um homem branco, ele se considerava um cabra, um sertanejo, daqueles que passam um dia queimando no sol e mudam de cor, né? E são tratados como bicho, como escravos, como negros naquela época, né? Que ainda eram tratados muito mal, que ainda são tratados muito mal. Então, ele, apesar de ter a pele branca, mas de viver como negro, ele se considerava um negro, um cabra, né? Ele se considerava um sertanejo, como ele realmente era, né? Um bicho capaz de vencer dificuldades, e tinha orgulho disso. E aí ele diz, a temática do regionalismo e as ações do personagem Fabiano evidenciam que o autor buscou, por meio dessa obra, descrever o dia a dia do Fabiano e da família na fazenda. Quem leu Vidas Secas, vocês devem ter lido, vocês viram que não é só isso que ele queria mostrar, ele não queria mostrar o dia a dia da família, né? Ele queria denunciar um problema social típico da região Nordeste. Qual é o problema social? A seca e todos os males que a seca traz, né? Tudo aquilo que a seca traz. Ele queria informar sobre a fauna encontrada, o que a gente encontra na mata? Não. Ele queria refletir sobre as péssimas condições de trabalho na seca? Ou ele queria avaliar as condições de trabalho do vaqueiro? Também não, né? Aqui a gente pode até pensar que ele quer que a gente reflita sobre as péssimas condições de trabalho dos nordestinos na seca. Mas é só isso? É só isso que ele quer? Não. Ele também quer denunciar um problema social. Ok? Então, fiquem atentos. O regionalismo foi utilizado para fazer o romance denúncia, né? Para denunciar o que eles viviam. Tá certo? E aí, para finalizar, a gente tem a última questão,
lembrem-se, a última questão é referente ao contínuo curricular. Aquele componente que você deixou de ver ou que você não aprendeu lá no segundo ano durante a pandemia, né? Que por um motivo ou outro você não aprendeu. Você deveria ter aprendido, deveria ter chegado no modernismo entendendo o que é o realismo e você não entendeu. Então a gente colocou e falou desse realismo o tempo todo, porque a prosa de 30 tem uma outra característica, que é o neorrealismo. Eles são considerados um novo realismo, né? Porque eles desmascaram a sociedade daquela época, demonstram as mazelas da sociedade, assim como o realismo fazia lá no século XIX, certo? Então, coloquei um trechinho, um capítulo do Dom Casmurro, bem pequenininho, capítulo 27. A questão diz assim: o romance Dom Casmurro é considerado uma obra-prima do realismo no Brasil. Narrado em primeira pessoa, Bentinho nos mostra como a sociedade da época se coloca diante de algumas situações. No capítulo acima, podemos dizer que, para a sociedade da época, a religião era tomada como? Para que servia a religião na época de Dom Casmurro, no século XIX? Vamos ler o texto. Ele diz, ao portão. Quem leu Dom Casmurro vai se lembrar que aqui é aquela passagem em que José Dias está passeando com Bentinho. Bentinho querendo convencer José Dias a conversar com a mãe dele, ele não ir para o seminário. Ele tinha um propósito, não era ir para o seminário, né? Ele queria se casar com Capitu, e aí ele não podia ir para o seminário, mas a mãe tinha uma promessa, que queria que ele fosse para o seminário. Pensando que José Dias podia ajudar a mãe dele a entender, ele foi passear com José Dias. E lá ele encontrou uma pessoa, que é o que vai contar aqui. Ele diz, no portão do passeio, um mendigo estendeu as mãos. José Dias passou adiante, foi-se embora, né? Mas eu pensei em Capitu e no seminário. Tirei 2 vinténs do bolso e dei-os ao mendigo. Este beijou a moeda. Eu pedi-lhe, até destaquei, pedi-lhe que rogasse a Deus por mim, a fim de que eu pudesse satisfazer todos os meus desejos. Sim, meu devoto. Chamo-me Bento, acrescentei para esclarecer. Ou seja, ele deu, imagine a cena, eles estão lá passeando, aí ele chega num determinado portão e ele vê um mendigo. E ele dá dinheiro para o mendigo, digamos aqui que seja R$20, né? Ele dá um dinheiro para o mendigo, certo? E o mendigo diz, aí ele diz assim, estou te dando esse dinheiro, mas eu quero que você reze a Deus pedindo para satisfazer todos os meus desejos. Entenderam? Então, essa é a forma que o Bentinho encontrou de fazer com que Deus ouvisse as preces dele. Não para ele não bastava só ele rezar, ele queria que outras pessoas rezassem por ele. E ele ainda diz, chamo-me Bento, né? Então, ele deu a moeda, ele deu o dinheiro para o mendigo com uma troca, sob um favor. Qual era? Que o mendigo rezasse por ele. Entenderam? Como se fosse uma troca mesmo, né? Aqui uma transação. Tu reza para mim e eu te pago para tu rezar para mim. Entendeu? Aí, a religião, nesse caso, era tomada como uma válvula de escape para as pessoas mais atormentadas. Então, Bentinho foi lá, pediu ajuda para o mendigo rezar por ele, porque ele andava atormentado, e isso era uma válvula de escape para ele? Não. Era um caminho a ser seguido para fugir do sofrimento humano. A gente entende que a religião é um caminho para fugir do sofrimento humano. Mas esse trecho está mostrando isso? Ou esse trecho está mostrando que ele usou a religião como uma moeda de troca para satisfazer os seus desejos mortais?
que era não ir para o seminário, certo? Então, ou era uma forma de obter a salvação, que a religião era um meio para ficar bem consigo, com a religião e com a família. Não. Né? Aqui a gente percebe claramente como Bentinho utiliza a religião para satisfazer os seus desejos, como se fosse uma troca, certo? Então, aqui é a C. Percebam, pessoal, que não é que o Machado de Assis concordava com isso. Ele queria o quê? Denunciar. Por isso que o modernismo é chamado de neorrealismo. Porque o realismo, ele vem denunciar as mazelas da sociedade do século XIX. E o modernismo, ele vem denunciar as mazelas do século XX. Entenderam? Então, por isso que a gente chama de neorrealismo. Tá? Para fazer essa troca aí. Né? É neorrealismo porque eu estou denunciando as mazelas da sociedade do século XX. E é realismo porque eu estou denunciando as mazelas da sociedade do século XIX. Entenderam? Beleza? Certo? Agora eu quero que vocês façam a intervenção e mandem para mim. Todo mundo tem que fazer a intervenção. Beleza? Vou mostrar aqui como é que vai ser a intervenção. Ó, essa vai ser a intervenção de português. Bem simples, certo? Vocês vão destacar aqui as características da prosa de 30. Quais são as características? Nós temos 5. 5 aqui, vocês vão destacar 5. Dentre essas aqui, falamos muito do romance e denúncia e do regionalismo. São características. A buscar o passado é? Não, então você não marca. Entenderam? Vão marcar 5 aqui. Depois eu quero que vocês marquem 3 características da poesia de 30. Certo? 3. E aí tem duas questões que falam sobre erros de concordância. Na frase, nós foi à praça, existe um erro de quê? Concordância verbal, de concordância nominal, de ortografia ou de hífen? E na frase, qual é a palavra que completa essa frase? Muitas décadas que não vejo vocês, estou com saudades demais. Fazem muitas décadas, faz muitas décadas, fez muitas décadas, fizeram muitas décadas ou fizemos muitas décadas que não vejo vocês, certo? É só marcar aqui tranquilamente, manda para mim, que aí eu fecho as notas de vocês, tá? Qualquer dúvida, tô no WhatsApp para atender vocês. Beijos!